Bom dia, Jeremias, capítulo 23. Nós estamos fazendo a reflexão em cada capítulo do livro de Jeremias do Antigo Testamento. No capítulo 6, nos versículos 13 e 14, no capítulo 14, versículo 14 ao 16, e no capítulo 29, os versículos 8 e 9, nós vamos observar a postura de Jeremias, que foi um profeta usado por Deus. Então, profeta que denunciou os pecados dos falsos profetas, que se opuseram à mensagem de juízo dada por Deus através da boca de Jeremias. E eles programavam somente a paz, a prosperidade, tudo de bom. Jeremias atribuiu a culpa pela situação moral deplorável de Judá a esses profetas da iniquidade. Não diferente dos dias antigos, nos tempos atuais, nós temos também esses tipos de profetas. E teremos também no futuro, porque o Senhor Jesus, no livro de Mateus, no Evangelho, melhor dizendo, de Mateus, também deixou admoestações acerca dos profetas. Vamos à leitura? Ai dos pastores que destroem e dispersaram as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentavam o meu povo. Vós, dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarei e se multiplicarão. Se frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Então, o próprio Deus é que levanta pastores, tira lá do meio do atoleiro e levanta pastores. Mas o próprio Deus os capacita, um após um. E ele levanta pastores para falar acerca do Evangelho. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome com que nomearão o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras, para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra.
Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarão sobre eles mal o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre a terra. Então você pode observar aqui que Deus já havia usado Jeremias para profetizar contra aqueles profetas que eles estavam. E ele fala aqui, não é só sobre profeta, não. Sobre sacerdotes também. Que estavam se prostituindo, que estavam fazendo coisas erradas, fazendo coisas horrendas, diz o Senhor. E eles cometiam adultérios e andavam com falsidade, com mentira, dizendo coisas, colocando coisas para o povo, profetizando coisas que não vinham da parte do Senhor. E o Senhor diz que eles iriam comer losna, que os fariam comer losna. A losna é uma erva também conhecida como absinto, artemisia ou erva santa. Ela tem um sabor extremamente amargo. Então você pode observar aí no versículo 14, o que o Senhor, melhor dizendo, no versículo 15, o que o Senhor diz: assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas. Eis que lhes darei a comer a losna e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre a terra. Então, desde aquele tempo, acontecia isso, acontece isso e vai acontecer. Enquanto o povo não se converter, enquanto Jesus não voltar, isso estará acontecendo. Se a pessoa não se converter de fato e de verdade. O profeta Jeremias, Deus usou a boca dele para dizer isso. Deus diz que o adultério dos falsos profetas é uma coisa horrenda. Deviam ser seus fiéis representantes, mas pelo contrário, viviam como o povo de Sodoma e de Gomorra.
Então, esses líderes espirituais, eles contribuíram grandemente para o aumento da imoralidade e ao endurecimento do coração do povo contra o arrependimento. E hoje em dia está da mesma forma. Versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Tá vendo só? O próprio Deus, através da boca do Jeremias, tem falado: não dê ouvidos a esses profetas. Versículo 17. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vocês, sobre vós. Versículo 18. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento às suas palavras e a ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios, quer dizer, sobre a cabeça dos pecadores. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias, entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade de suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Então, você vê que os profetas, eles dizem, paz tereis. Então, os falsos profetas anunciam ao povo de Deus uma falsa esperança e segurança. São falsos mensageiros, aqueles que afirmam que os imorais e desobedientes entre os cristãos não serão condenados por causa da sua iniquidade e que não precisam temer a ira e o castigo divino. Profetas com tal mensagem os vemos não somente nos tempos do Antigo Testamento, mas infelizmente no Novo Testamento e atualmente. O apóstolo Paulo também advertiu em Efésios contra esses falsos mestres. Versículo 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Existem muitos profetas assim nos tempos atuais. Encontra você e fala, ai, eu sonhei, eu sonhei. Então profetizando coisas só do coração. Porque Deus, ele fala, ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, a profecia é o próprio evangelho. Deus fala conosco.
quando oramos, nós falamos com Deus. Mas quando abrimos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Quando você vai à igreja, que o profeta de Deus está pregando o evangelho, ele está falando, ele está profetizando da parte de Deus. Mas hoje em dia, vemos profetas que vão ao altar, não para pregar a palavra de Deus. Você pode observar que ali mal se fala um versículo. A pressa ali é para a profecia, é para o sapateado de fogo, é para a dança. Então o Senhor adverte isso. Versículo 27. Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome, por causa de Baal. Versículo 28. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tenha a palavra com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Então você observe o próprio Deus falando que a palavra dele é que alimenta. A palavra dele é como fogo, é como um martelo que esmiuça a penha. Ele fala diretamente ao coração, à mente, e a pessoa vê que o Senhor falou com ele, e ali ele busca verdadeira reconciliação com Deus, e ele busca viver de acordo com a palavra de Deus. Versículo 30. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro, quer dizer, roubam as palavras para os companheiros, não falam a verdade. Quantas pessoas que não sabem ler? Você já leu o evangelho para essa pessoa? Você já ensinou essa pessoa a ler? Versículo 31. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Versículo 32. Eis que eu sou contra os profetas, sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Então Deus aqui está sendo severo e ele continua assim nos dias de hoje. Deus não mudou, Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Quando, pois, te perguntar este povo ou qualquer profeta ou sacerdote dizendo qual é o peso do Senhor, então lhes dirás, vós sois o peso, eu vos deixarei, diz o Senhor. Então Deus, ele está contra esses profetas. Então Jeremias nos adverte quão perigoso é declarar, assim diz o Senhor. E eu tenho visto muitos profetas atuais, nos tempos atuais, fazendo isso. Deus vai cobrar da boca de cada um de nós, cada palavra que sai da nossa boca. Então, se nós não tivermos certezas que a mensagem veio do Senhor, corra, meu irmão, fuja desse tipo de pregador, de profeta. Ouça a palavra de Deus.
Estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ensina o povo a ler, a ter entendimento, a ter compreensão da palavra do Senhor. Então, o ofício profético somente deve ser exercido com veracidade total. E a veracidade é ler a Bíblia para o povo que não conhece a Deus, que não conhece Jesus, que não conhece o Espírito Santo. Versículo 35. Assim direis cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Vós torceis na palavra de Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta: o que te respondeu o Senhor? O que falou o Senhor? Mas porque dizeis peso do Senhor, assim o diz o Senhor, porque dizeis esta expressão, peso do Senhor, havendo-vos eu ordenado, não direis peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e a vós, e a cidade que vos dei a vós, e a vossos pais tirarei da minha presença. E porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não serão esquecidos. Então, você pode observar que o Senhor, ele não aceita esses profetas. Temos e precisamos estar no púlpito, sim, pregando a palavra do Senhor, levando ela como ela é, ser fiel à leitura bíblica, explaná-la como o próprio Deus, porque ele confia em nós. Jesus confia em nós. O Espírito Santo confia em nós. Existem pessoas que saem da sua cidade, às vezes não tem nem dinheiro, que vai para o interior, ou que vai para o exterior, ou que atrás de profecias que não provém da boca de Deus. Se você estiver no seu quarto, como Jesus fala, entre no seu quarto, ore ao Pai, ore em secreto, que o Pai que está ouvindo a tua oração em secreto, ele ouve, ele te responde. Leia a Bíblia, não se deixe enganar por esses falsos profetas. Deus irá colocar, o próprio Deus, sobre a vida desses profetas, vergonha, porque ele fala aqui, porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não serão esquecidos. Tá vendo só? Então, cuidado, meus irmãos. Cuidado. Eles te oprimem. Eles muitas vezes sabem, eles usam de psicologia satânica como Baal, psicologia das trevas, para te oprimir. E um meio de opressão é você estar sob o jugo deles. Então eles te apertam, eles te molestam para começar a te tiranizar, para te fazer escravo, para você ser dependente desses profetas,
correr atrás deles. Vocês estão sendo enganados. Então, ele próprio está sendo enganado. Porque se o profeta de Deus leu a Bíblia, ele tem o temor do Senhor. Você quer receber profecias direto do trono de Deus? Ore, louve, tenha intimidade contínua com o Senhor. Entre no trono da graça através de uma chave que entra no céu. Essa chave se chama Jesus Cristo. Bom dia a todos e leia a Bíblia. Estude a Bíblia.